O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Frei Gilson foi atacado nas redes sociais por ser um frei conservador, defensor de princípios da família, defensor da fé. E ele começou a mexer aí com muita gente que não acredita em Deus. Os que defendem que tem que enfraquecer a igreja, os que defendem que tem que desmoralizar a igreja para defender um outro tipo de agenda. Esse homem está agora nas orações do Rosário, agora na Quaresma, na sexta-feira, ele conseguiu reunir de madrugada, 4 da madrugada, 1 milhão de pessoas no YouTube para rezar, para orar. E depois desse 1 milhão de pessoas, esse homem começou a ser atacado por tudo que foi gente. O Frei Gilson só está sendo atacado porque ele é um dos que estão, nesse momento, reforçando a mensagem de Deus, a mensagem da fé. E quantas vozes puderem se levantar para defender o Frei Gilson, se levantem. Não permitam isso. Nós que defendemos a fé, nós não podemos perder essa luta para os que não defendem a fé, para os que defendem outro tipo de coisa. O diabo está se contorcendo nesse momento quando se faz uma defesa do Frei Gilson e quando tentam enfraquecer a religiosidade das pessoas. E é esse o apelo que eu queria fazer. Gente, não permitam que nos afastem de Deus. O deputado Nicolas Ferreira sai em defesa de Frei Gilson, que após reunir mais de 1 milhão de pessoas em uma live de oração, às 4 da manhã, começou a receber inúmeros ataques. Pessoal, recentemente aí saiu em diversos canais de notícias uma live de oração às 4 horas da manhã, feita pelo Frei Gilson, atingiu mais de 1 milhão de pessoas simultâneo. E daí, obviamente, sem nenhuma surpresa, e vocês também não precisam ficar surpresos com isso, começaram os diversos ataques, né? Para quem é cristão, isso é nada mais do que algo natural. Você ser atacado, enfim, por seguir a Cristo. É óbvio que, por ser católico e eu ser evangélico, nós temos nossas divergências teológicas. O conheci pessoalmente, mas assim, uma pessoa extraordinária, inacreditável. Como tem pessoas, por exemplo, que fazem esse tipo aqui de comentário: acordar cedo para lavar uma calçada, estudar eu ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro sedentário com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é pradeco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Quão deteriorado e podre tem que ser a alma de uma pessoa para poder ficar reclamando de pessoas que estão rezando às 4 horas da manhã, principalmente aqui no nosso país. E um detalhe, né, que esse imbecil aí não falou: a maior instituição de caridade do mundo não se chama socialismo, não se chama Frida Kahlo, não se chama Instituto Lula, se chama igreja. A igreja evangélica, a igreja católica, elas são as maiores instituições de caridade do mundo, seja de asilos, de creche, de hospital. A civilização ocidental foi construída por nós. E aí, assim, me vem esses caras, por exemplo, falar que ele é um frei fascista, empregado do Brasil Paralelo, bolsonarista, negacionista, oportunista. Aqui, para quem não sabe, ele é um extremista bolsonarista, ligado ao Brasil Paralelo. Ou seja, se ele fosse um cara que estivesse cantando música pornográfica, levando milhões de adolescentes pro tráfico, pro crime, falando um monte de merda, roubando, né, como aí vários políticos fazem, aí tudo bem. Aí não era surpresa nenhuma. Como o cara tá levando literalmente Cristo para as pessoas, aí ele se incomoda. Então, assim, o que incomoda não é o fato dele, por exemplo, ter ou não apoiado o Bolsonaro, dele ter ou não falado no documentário para fazer o Brasil Paralelo. O que incomoda essa galera é realmente a questão espiritual, de estarem incomodando as trevas porque ele está aproximando pessoas de Deus. Simples assim. Agora, você como cristão não pode se ficar assim, surpreso com isso, porque nada mais é do que o mundo. O mundo jamais vai aplaudir alguém que está fazendo algo por Cristo, porque literalmente esse mesmo Cristo eles crucificaram. Então, assim, tome cuidado com aqueles que estão sendo muito aplaudidos pelo mundo quando fala de Cristo. Deve ser porque essa pessoa não está seguindo a Cristo. Então fica aqui, né, minha solidariedade, o meu apoio ao Frei Gilson, né, aos católicos. Nós sabemos que, obviamente, né, temos nossas, como eu disse, né, divergências teológicas, mas isso, obviamente, não nos divide no sentido de amor a Cristo em nada. Pelo contrário, isso só mostra de que cada vez mais é necessário a gente, sabe, ir nos purificando e, sabe, penetrando mais denso ainda no que é o cristianismo para poder lutar contra um inimigo comum que nós temos, que de fato é o diabo. Aquele que muitas das vezes é pintado como tridente, mas pelo contrário, ele se faz de anjo de luz para poder enganar as pessoas. E quantas dessas pessoas não estão sendo enganadas
ou por um falso evangelho, ou até mesmo por conta do mundo. Então fica aí mais um alerta aos cristãos de não se surpreender a esses ataques do mundo, mas também não ficar calado. Digo mais, quanta gente que ficou aí, recentemente agora, até 4 horas da manhã, em bloquinho de carnaval, bebedeira, gente que vai pra festa, fica drogada, enfim, baile funk, e ninguém nunca reclama deles. Ah, e cadê sua caridade, né? Agora, as pessoas que estão 4 horas da manhã rezando, elas obrigatoriamente precisam fazer caridade, limpar uma rua, caso contrário elas são descartáveis. Ora, se essas pessoas que vão em festas, elas não fazem caridade, talvez elas possam fazer. Então, se isso não impede ela de fazer caridade no outro dia, por que uma pessoa que está rezando às 4 impede? Não tem cabimento. É simplesmente porque essas pessoas, elas odeiam qualquer coisa que aproxima as outras pessoas de Deus. Qualquer coisa. É simples assim. Frei Gilson, há um tempo atrás, no podcast Inteligência Limitada, falou sobre a liberdade de poder expressar a sua fé e que há um movimento que visa frear a pregação do evangelho no mundo. O respeito sempre, imposição jamais. Leia a Bíblia de cabo a rabo, não tem imposição. Jesus várias vezes pergunta até se a pessoa quer ser curada. Exatamente. Ele nem impõe a cura à pessoa. Jesus não falou assim, ó, se alguém quiser me seguir, se você quiser, se você quiser, você vem. Então, a evangelização é o meu papel como padre falar de Jesus. É o meu papel como padre falar da minha fé católica. E eu tenho esse direito no meu estado. O estado é laico. Não significa que eu não posso falar da minha fé aqui dentro. O estado laico significa que ele não tem uma religião do estado. Mas eu tenho o direito de falar da minha fé. Eu tenho o direito de te propor uma coisa boa que eu tenho. Porque o que é evangelho? É boa nova. Então eu lhe proponho uma boa nova. Eu lhe proponho uma boa notícia. Vilela, o Jesus que eu vivo na minha vida é bom demais. Eu não tenho como ficar guardado isso só pra mim, não. O que eu vivo é bom demais. Eu já vivi do outro lado. O que eu vivo hoje é maravilhoso. Eu posso dizer pra você, eu sou totalmente completo. Eu sou completo, eu sou feliz. E eu sei que o mundo de lá não era. Então eu te falo isso para que você entenda que existe esse meu lado que é muito bom. Agora, nunca uma imposição. É só se você quiser. Se você reconhecer a verdade que eu reconheci. Se você enxergar a verdade que eu te conheci. E aí você conhecendo a verdade, essa verdade liberta você e você adere. Agora, Vilela, a Bíblia diz assim: como vão crer se não tiver quem pregue? Então, para que você creia, é preciso que alguém fale de Jesus para você. Então não existe, porque o que querem também é que a gente fique quieto, que a gente não fale. Não pode falar da sua fé, não pode falar. Não, peraí. Se não tiver quem fale, como é que vão crer? Agora, a minha fala não é imposição. Vocês que estão me assistindo em casa, eu não estou impondo para ninguém. É uma decisão da pessoa. Eu vejo algo muito perigoso acontecendo. De interferência? De interferência do Estado dentro das igrejas, por exemplo. Onde você não pode falar determinadas coisas dentro de uma igreja. Já está acontecendo isso? Já acontece. Eu tenho muitos seguidores no meu YouTube. Eu faço lives constantes. E determinadas coisas eu 4 horas da manhã, Frei. 4 horas da manhã, Frei. Podemos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Isso não é horário. Isso não é horário, Frei. 4 horas da manhã. Depois eu te explico, eu te explico. Tem coisas que eu já sei que eu não posso falar no meu canal do YouTube. Eu tenho que tomar cuidado, tenho que mudar a palavra, papapá. O YouTube mesmo pode derrubar o vídeo. Senão o YouTube diz que aquele assunto é ofensivo. Desde quando, Vilela, eu falar da palavra de Deus é ofensivo? Veja, a gente acabou de ler uma lista de pecados. Para o mundo de hoje isso é uma ofensa. Ler o que a Bíblia fala como pecados. Só que veja, isso é para quem crê em Jesus, quem quer seguir Jesus. Você não quer seguir Jesus? Então Jesus está dizendo que esse é o caminho dele. Isso é ofensa? Dizer a verdade para alguém virou ofensa, o Vilela. Então esse é o mundo que a gente vive. Dizer a verdade para alguém virou ofensa. Então acho muito perigoso quando nos proíbem de falar nas redes sociais, ou falar dentro das igrejas, ou falar em qualquer lugar que seja. Temos que lutar sim pela liberdade de expressão. E aqui, parabenizar você porque você é um desses combatentes. O seu programa é um dos programas que lutam pela liberdade de expressão. Sim, com certeza. Isso é importantíssimo. Muitos cristãos acham que isso é um assunto só para políticos. Não. Isto interfere, afeta diretamente a evangelização. Se nós não lutarmos por uma liberdade de expressão, eu também vou me calar. Esse negócio de calar o outro é próprio de quem quer ter uma única voz. Então eu quero ter uma única voz, eu tenho que barrar as outras que são conflitantes, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.
Não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal!